Olá pessoal, esse é o canal Moura e Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. O objetivo da aula de hoje é trabalhar com formatação de células. Vamos trabalhar a formatação no âmbito geral. A formatação de células, os estilos de autoformatação, senhas e proteção para a nossa planilha e as nossas células e o recurso da formatação condicional. Pessoal, essa daqui é a nossa planilha que trabalharemos hoje. Para facilitar a vida de vocês, vou disponibilizar na descrição do vídeo essa planilha para que vocês possam baixar e que não tenha necessidade de digitar. Mas se você quiser digitar, você pausa o vídeo, digite o conteúdo que nós estamos visualizando aqui para que a gente possa interagir na nossa aula. Pois muito bem, vamos trabalhar um conceito muito importante. Observem que nós temos aqui tudo digitado, tudo ok. Vocês já sabem a questão da célula ativa que nós apresentamos na aula passada. Então nós temos aqui todo o nosso conteúdo feito aqui. Então, como que nós vamos fazer? Vamos começar a formatar a nossa planilha. Para que a gente possa formatar a nossa planilha, nós temos recursos aqui, que é a nossa barra de ferramentas formatação, recursos mais do que o suficientes para fazer uma formatação básica. Por exemplo, eu quero atribuir bordas a essa minha tabela. Vou selecionar o conteúdo da minha tabela, clica, segura e arrasta, e eu vou colocar aqui. Observem que aqui na nossa barra de ferramentas formatação, nós temos aqui esse recurso, bordas. Então vamos clicar aqui, vamos colocar aqui, ó, bordas externas. Beleza? Então, olha só. Observando isso daqui na nossa tabela, então observamos que essa média dos alunos aqui não ficou muito legal, porque de repente ela tomou uma proporção grande. Então vamos selecionar tudo isso daqui e vamos mesclar essas células. Como fazer para mesclar? Vocês podem clicar aqui, ó, mesclar e centralizar. Quando vocês clicam aqui do lado, vocês apenas mesclam, vocês não centralizam. Clicando aqui, vocês vão mesclar sem centralizar. O profissional comanda aqui, né, desfazer ou Ctrl Z. Se vocês clicarem aqui, você mescla centralizando. Então, isso é que é a diferença desse comando para esse daqui. O mesclar preserva a configuração de alinhamento, e nesse outro aqui nós mesclamos e centralizamos. Todos os recursos disponíveis aqui também estão disponíveis para todos nós no recurso de formatação de células, que nós veremos agora. Podemos atribuir também, podemos atribuir aqui um título. Vamos selecionar tudo isso daqui. Selecionei todas essas minhas células e vou clicar aqui, ó, mesclar e centralizar. Aqui em cima, o que nós vamos fazer para a gente colocar esse negócio aqui? Vamos colocar tudo isso daqui, vamos colocar relação, só para que a gente tenha um título, né? Relação dos alunos, relação de notas dos alunos da turma A. Ok. Fechamos isso daqui. Observem, aqui eu não coloquei bordas, né? Então, se eu for visualizar a minha impressão, vou clicar nessa opção aqui, ó, alternar visualização da impressão. Se vocês forem... Peraí, eu estou colocando aqui na questão da escala, que eu fiz errado. O zoom é aqui, tá, pessoal? Então vamos colocar no nosso zoom. Olha como que ficou aqui, ó, relação de notas da turma. Então ela ficou. Caso você queira atribuir bordas, é da mesma maneira. Você pode vir aqui, selecionar e você colocar bordas por aqui. Colocar as bordas aqui, certo? Vocês forem visualizar a impressão agora, vamos colocar aqui a nossa impressão. Vocês vão conseguir visualizar o conteúdo, né? Olha aqui, ó, temos aqui tudo ok. Tudo bem. Fechamos aqui algumas formatações elementares. As nossas formatações de alinhamento podem ser feitas selecionando todo esse conteúdo, clicando aqui nessa questão, alinhamento ao centro, alinhamento à esquerda, à direita. Então nós temos essas diferentes formas de alinhamento. Isso daqui é o que nós chamamos de alinhamento
horizontal. E nós temos também o nosso alinhamento vertical. Vamos aumentar aqui, vou aumentar propositalmente aqui esse recurso, vou selecionar esses dois. Podemos posicionar aqui, ó, alinhado em cima, alinhado ao meio e alinhado embaixo. Esses são os atalhos para os recursos que nós temos de alinhamento vertical. Bom, agora que nós fizemos e trabalhamos com tudo isso, vamos trabalhar com o comando de uma forma mais aprofundada. Vamos selecionar o conteúdo da nossa tabela e vem aqui, ó, menu formatar, e vocês vão vir aqui na opção células. Vocês também podem pressionar Ctrl 1 ou clicar com o botão direito e vir aqui na opção formatar células. Vamos selecionar aqui. Pessoal, nosso menu formatar células possui diversas guias. Nós temos aqui a guia números, a guia fonte, efeitos de fonte, alinhamento, bordas, plano de fundo e proteção da célula. Vamos trabalhar esses elementos aqui. Quando vamos trabalhar, pessoal, com a questão dos números, se vocês quiserem trabalhar com números, nesse caso eu selecionei de forma generalista. Vou fechar isso daqui, vou selecionar apenas as células que possuem números. Nesse caso, a média também será de números. E vou segurar a tecla Ctrl e clicar aqui embaixo para selecionar essa também. Essa daqui também terão números. Vamos formatar os números. Botão direito do mouse, formatar células. Pessoal, nessa opção das categorias, nós podemos observar que a nossa célula, o conteúdo da célula pode ser registrado como número, como porcentagem, moeda. Nesse caso específico, nós trabalhamos com números. Então, o que nós vamos fazer? Pessoal, para efeito, vamos admitir que temos apenas uma casa decimal. Quando você vem aqui na opção número, você vai especificar, existem vários padrões aqui, nós temos o padrão geral, é o número expresso na forma de algarismos numéricos. Então, aqui nós temos até algumas formas de reproduzir os números, como a escrita por extenso, por exemplo. Então, nesse caso, nós não vamos fazer, nós vamos colocar o nosso número. Então, colocando aqui, vou colocar aqui se você quiser duas casas decimais, você pode colocar aqui e aqui apenas uma casa decimal. Quando você personaliza dessa forma, existem números que são dízimas periódicas. São aquelas divisões que o número se repete várias vezes. Por exemplo, 0,99999. Ou, por exemplo, e ad infinitum, né? Ou então é 1,75,8888. Então, todos os números que se repetem, né, as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas que ocorrem, né, que podem ocorrer esses fenômenos, nós podemos aproximar esse conteúdo para que tenha apenas, né, uma casa decimal. Então vamos aqui na casa decimal e definimos aqui como apenas uma. Você pode definir duas, dependendo do modelo que vocês estão trabalhando, mas vamos colocar aqui. Existe inclusive a operação de colocar números negativos em vermelho. E também é possível também colocar a questão do separador de milhar. Por exemplo, você está trabalhando com números grandes, né? Por exemplo, quando você está trabalhando com estilo moeda, essas questões é possível também atribuir o separador de milhares. Ok? Nesse caso, vamos apenas marcar, como as nossas notas são atributos que vão de 0 até 10, não cabe isso daqui. Vamos clicar então em OK. Quando eu faço isso, todo o conteúdo da área selecionada que eu apliquei essa formatação vai ocorrer. A nossa aula de hoje, o objetivo da aula de hoje não é trabalhar com a questão de média, mas eu vou usar aqui uma função que na próxima aula eu vou explicar para vocês melhores, para calcular a média aritmética desses números, para que vocês visualizem. Vou colocar aqui a opção aqui, ó, média igual, média, abre parênteses, e vou clicar, segurar e arrastar. Ok, então fizemos aqui a média desse aluno aqui. Pessoal, não é necessário criar esse recurso, digitar todas as vezes. Nós temos, lembra da aula passada, onde nós falamos da alça de preenchimento ou recurso de auto-preenchimento? Com esse recurso eu clico, seguro e arrasto e eu posso, né, reproduzir todas essas informações aqui.
Ok, então nós temos essas médias aqui, né, dos nossos alunos. Só para que vocês visualizem, quando eu clico aqui na minha célula, observem que aqui na barra de fórmulas nós temos a exibição, né, da nossa linha de entrada aqui, e o conteúdo que foi digitado, ou seja, eu não digitei 8,2, eu digitei esta função. Então aqui nós temos a visualização do conteúdo da minha célula, observando que vocês podem fazer várias operações. Na próxima aula, trabalharei com vocês de forma detalhada essa questão dos vários elementos. Agora, aqui abaixo, vamos colocar a média dos alunos da turma alfa. Isso vai ser a média, nesse caso, a média geral dos alunos. Então, vou clicar aqui, ó, igual, vou digitar média, tudo isso em letra maiúscula, né? Não esquecendo do acento, tá, pessoal? Abre parênteses. Vou clicar, segurar e arrastar. Pessoal, fiquem tranquilos, na próxima aula nós trabalharemos de uma forma detalhada os conceitos de fórmulas, funções, e vocês aprenderão. No momento agora, o mais importante é que vocês compreendam essa questão da formatação das células. Foquem na formatação das células. O motivo de utilizar esta função é para exemplificar algumas coisas aqui para vocês. Pessoal, então, agora que nós sabemos a média da turma foi essa, então, até aqui está tudo ok. Por que a minha média ficou dessa forma? Com apenas um algarismo depois da vírgula? Porque eu personalizei. Eu tinha feito isso, selecionado, e fui lá no meu comando lá de formatar células e determinei que na categoria número, que isso daqui é caracterizado como número, e que teríamos apenas uma casa decimal. Normalmente, a média aritmética de alguns números, principalmente de números decimais, acabam tendo mais números após a vírgula. Então, se eu colocar, por exemplo, 2 casas decimais aqui, por exemplo, vou clicar em OK, observem aqui que nas nossas divisões, olha aqui, 8,47. Então, coloquei 2 casas decimais aqui. Existe um recurso, pessoal, disponível aqui na minha barra de ferramentas, aqui na nossa barra de ferramentas formatação, onde você pode adicionar e você pode excluir casas decimais. Quando você clica aqui, você aumenta uma casa decimal, e quando você clica aqui, você retira uma casa decimal. Então, só para mostrar para vocês, aqui nós temos um recurso onde nós trabalhamos exclusivamente com casas decimais, e aqui nós podemos retirar. Seria um atalho para as funções relacionadas a número. Agora, vamos personalizar e dar um corpo melhor a isso daqui. Para que a gente possa melhorar a característica a formatação de uma fonte, por exemplo, vocês podem fazer por aqui, né? Aqui vocês têm um recurso do tipo da fonte. Vamos todo mundo colocar na fonte Carlito apenas essa área selecionada e vamos clicar em cor da fonte. Desculpa, pessoal. Vamos clicar aqui em negrito. Então, está tudo aqui, relação de notas, nós temos as categorias que dão nome às notas, tudo isso em negrito. Vamos fazer a mesma coisa com essa célula aqui, da média dos alunos, colocar também em negrito. É possível também vocês colocarem aqui um sombreamento. Vamos colocar uma cor específica aqui. Vamos colocar aqui tijolo claro, por exemplo, tijolo claro 4. Essa cor aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Aqui embaixo vamos colocar uma cor diferente, vamos colocar uma cor azul. Você pode colocar qualquer cor que você achar melhor, mas eu estou colocando esses exemplos para mostrar para vocês como que nós podemos fazer para dar um efeito melhor visual para a nossa tabela. Pessoal, feito tudo isso, agora que vocês entenderam, existe um recurso lá na barra, no comando formatar células, que nós podemos trabalhar também com a fonte. Por exemplo, aqui nós especificamos a nossa fonte, né? Você coloca aqui, inclusive aqui você até consegue visualizar como que vai ficar. Se eu quero alterar, por exemplo, coloquei na fonte Carlito aqui, vamos supor que eu queira colocar na fonte Century Gothic, né? Tá aqui próximo. Então tá aqui. Aqui eu posso aplicar algum estilo como negrito, itálico, normal. Então esses aqui vocês podem atribuir também por aqui.
Observem que nós temos já o atalho na barra de ferramentas formatação, mas aqui é o recurso de uma forma mais aprimorada, um recurso mais avançado. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, eu posso tanto fazer aqui na minha barra de ferramentas formatação, quanto aqui. Então, vocês podem, com esses recursos, nós podemos trabalhar a nossa formatação. Aqui vocês têm uma visualização. Agora, sobre efeitos de fonte. Sobre efeitos de fonte, nós podemos modificar a cor da fonte, o que nós podemos fazer também aqui nesse Azinho aqui que vocês estão visualizando. E o efeito de preenchimento vocês podem fazer aqui no efeito de plano de fundo. Vamos lá, cor da fonte. Vamos colocar a cor da nossa fonte, uma cor, vamos colocar uma cor destacada, para esse fundo. Vamos colocar uma cor verde, que aí vai ficar visualmente, colocar um verde escuro, que vai dar um destaque melhor. Perfeito. Sobre a questão do texto, nós temos a sobrelinha. Sobrelinha, pessoal, é uma linha acima, taxado é uma linha ao meio, e sublinhado é uma linha abaixo. Então, vocês podem atribuir alguns recursos aqui. Então, se quiserem fazer o sublinhado, podem fazer por aqui. Lembrando que o sublinhado, quando é o próprio sublinhado, existe aqui o recurso do sublinhado, aqui na nossa barra, onde nós podemos atribuir o sublinhado aqui. Bom, nós temos alguns efeitos, nós podemos colocar a fonte em alto relevo, a fonte em baixo relevo. Isso normalmente é muito utilizado em alguns recursos de algumas planilhas mais trabalhadas. Mas por enquanto vamos deixar sem relevo. Também é possível atribuir contorno, como vocês estão visualizando aqui, e também atribuir sombra. Então nós temos esses recursos aqui. Se você colocar, por exemplo, o contorno e o alto relevo, já dá um efeito, o baixo relevo dá outro efeito. Então, nós temos essas opções aqui. Sobre a respeito de alinhamento, vocês aprenderam que aqui nós temos o alinhamento na horizontal e o alinhamento na vertical. Então, olha só, quando trabalhamos com alinhamento horizontal, pessoal, nós estamos trabalhando aqui com a fonte no aspecto por exemplo, na disposição do texto aqui, de uma forma, daquele padrão comum que nós trabalhamos no Writer. E quando trabalhamos o alinhamento vertical, aqui nossas linhas estão menores. Mas se você colocar, por exemplo, o alinhamento vertical, por exemplo, no meio, justificado, distribuído, é possível você trabalhar isso daqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou aumentar o tamanho aqui da minha linha, cliquei, segurei e arrastei e vou mostrar para vocês lá no comando do formatar células, como também eu posso fazer os mesmos recursos aqui. Claro que aqui nós temos mais opções. Nessa opção vertical eu coloco em cima, vou colocar aqui em cima, vai ficar finalizado em cima. No meio vai ficar centralizado, vou clicar aqui no meio. Então vai ficar centralizado. Então, pessoal, olha aqui o que aconteceu. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês, porque muitas vezes vocês já devem ter visto em alguma célula, algum padrão, algum texto que pode se replicar na parte superior e inferior. Por exemplo, vou colocar aqui, informática aplicada. Quando colocamos, por exemplo, essa disciplina e eu só tenho esse espaço, existe um recurso que nós podemos utilizar para que o nosso texto fique de uma forma melhor. Coloca, por exemplo, informática em cima e aplicada embaixo. Para que você faça isso, você pode personalizar. Vamos colocar aqui nossas células aqui, vamos personalizar, botão direito, formatar células, e vamos aqui no alinhamento horizontal, vamos colocar a opção distribuído. E aqui nessa opção vertical, podemos deixar. Quando colocamos o nosso alinhamento horizontal distribuído, olha o que acontece aqui, pessoal. Nós temos essa opção. Então, o alinhamento ficou distribuído aqui. Nós queremos aqui, se a gente for aplicar por exemplo, se a gente for aplicar o alinhamento ao centro, aqui já vai ficar um pouco diferente. Então, vamos aplicar esse recurso somente a essa célula aqui, para não prejudicar o visual das outras. Vamos colocar aqui, formatar células. Na guia alinhamento, vamos colocar em vez de centralizados, vamos colocar a opção distribuído.
E na opção vertical, nós vamos colocar aqui, podemos deixar aqui no meio. Vamos clicar aqui em OK. Então, nós temos aqui essa opção. Se a gente colocar o alinhamento, para que a gente possa alinhar, eu sei que às vezes o nosso texto não fica muito legal. Deixa eu distribuir aqui de uma forma melhor, deixa eu colocar a opção distribuído. Então, OK. Quando eu coloco distribuído, eu aumento essa distância. Então, é possível que a gente trabalhe esses títulos de diferentes formas. Você, aluno, pode deixar, por exemplo, 2 linhas disponíveis, colocar informática aplicada e nós podemos aplicar alguns recursos de uma forma diferente também. Então, eu vou trabalhar com vocês, pessoal, né, essa visão de uma forma mais... Né? Vamos ver se eu consigo colocar se o nosso efeito preenchido, a nossa distribuição vai ficar melhor. Vou deixar aqui o efeito preenchido, vamos ver como que o nosso efeito preenchido fica. O efeito preenchido não aplica. Bom, então vocês vão aprendendo um pouco aqui desse nosso padrão. Vamos deixar aqui distribuído e vamos deixar o vertical no meio. Né? Para que aí visualmente fica mais agradável. Eu sei que às vezes a gente gostaria de colocar tudo bonitinho, mas para efeito aqui nós podemos diminuir o tamanho aqui para que fique melhor distribuído. Também, pessoal, além desse recurso aqui que eu estou mostrando para vocês, de vocês colocarem esse alinhamento distribuído, por exemplo, esse alinhamento distribuído nós não temos aqui nesse nosso... Nós não temos ele aqui, então é importante que vocês observem. Temos esse recurso moldar texto, né? Se a gente colocar aqui nesse recurso moldar texto aqui, deixa eu verificar. Bom, deixa eu ver a opção que nós temos. Nós temos aqui, mas nesse caso, como a gente aplicou, não aconteceu nada. Mas tudo bem, esse recurso aqui eu não tinha visualizado nas versões anteriores que eu dava aula desse aplicativo. Pessoal, agora que a gente observou essas diferentes formas do nosso alinhamento, nós também podemos dispor o nosso texto com uma posição diferente. Se vocês vêm aqui na opção formatar células, na guia alinhamento, é possível inclinar o nosso texto, colocar ele, por exemplo, aqui numa inclinação de 45 graus, ou você pode especificar a maneira como o seu texto vai ficar. Vamos colocar aqui, né, dessa forma. Agora, pessoal, tome bastante cuidado. Se você inclinar o seu texto, a sua borda ela pode inclinar também. Vou deixar marcada essa opção aqui, ó, extensão a partir da parte inferior da célula. Vou clicar aqui 45 graus e vou deixar marcado essa opção. E vamos colocar aqui, ó, clicar em OK. Olha o que aconteceu. Não ficou muito legal, né? Eu coloquei isso daqui e olha como é que o meu texto ficou. A ordem da minha borda ficou errada. Para que não aconteça isso, você pode clicar aqui com o botão direito, formatar células. Lá na opção de alinhamento, você vai colocar aqui, ó, você vai marcar essa opção, extensão do texto dentro da célula. E vamos clicar em OK. Aí vai ficar bonitinho, tudo organizado. Certo, pessoal? Então, colocando aqui, nós disponibilizamos nossos textos em diferentes posições. Então, isso daqui é um efeito de inclinação. Quero colocar meu texto na vertical. Como fazer? Vou selecionar aqui, vamos lá na opção de formatação de células, vamos colocar ele aqui, ó, a 90 graus. E assim, a gente vai aqui, ó, nós temos esses vários recursos aqui. Tem alguns recursos, pessoal, que vocês podem utilizar aqui também. Nós vamos ver aqui. Pode clicar aqui em OK. Observe aqui o nosso texto colocado alinhado verticalmente. É muito útil esse comando, caso vocês queiram, por exemplo, em uma planilha que tenha pouco espaço, você pode dispor o seu texto dessa forma, uma abreviatura, o que vai facilitar a organização das suas informações. Por exemplo, eu quero diminuir o meu espaço aqui. Então, vou colocar aqui, né, vou abrindo. Certo, pessoal? Então, nós temos esses recursos aqui. Voltando às nossas configurações, vamos lá novamente no menu Formatar Células. Vamos deixar aqui, vamos voltar ao nosso padrão. O nosso padrão comum é 0 grau. Né? O 0 grau é o nosso padrão. Certo, pessoal?
Então, e vamos colocar aqui, ó, disposição automática do texto. Quando marcamos essa opção, disposição automática do texto, olha o que acontece aqui. Automaticamente, né, o texto vai se acomodar. Essa disposição faz até com que os caracteres pulem para a próxima página. Isso daqui não fica um efeito muito legal. Por quê? Porque muitas vezes a sílaba é separada de forma equivocada. Nós não podemos fazer esse tipo de separação de sílabas, correto? Então, como nós não podemos fazer esse tipo de separação de sílabas, o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos selecionar esse recurso, vamos lá no recurso de formatação célula e vamos marcar essa opção aqui, ó, hifenização ativa. Porque se nós fizermos isso aí, a separação das sílabas vai ser feita de forma correta. Então vamos colocar aqui em OK e vamos aqui, ó, diminuir a nossa célula aqui. Observe aqui, quando vocês marcam a opção de hifenização, nós podemos separar as sílabas e fazer com que o nosso conteúdo ele tenha um preenchimento adequado. Observe que nós aplicamos esse recurso, vamos colocar aqui a opção centralizada. Por exemplo, vocês aprenderam que nós podemos trabalhar o nosso alinhamento de forma distribuída. Mas quando vocês colocam essa opção do texto ser disposto dessa forma, né, nós colocamos esses padrões com a hifenização, nós podemos organizar o nosso texto sem a necessidade de colocar uma disposição de um alinhamento na vertical. Observando aqui o alinhamento vertical. Então, pessoal, observando esses elementos importantes, a gente pode observar como que o nosso texto vai ficar, ok? Bom, agora que nós aprendemos tudo isso, vocês aprenderam que nós podemos alterar a cor do nosso plano de fundo aqui nesse potinho, certo? A cor do plano de fundo. Vocês também podem fazer isso utilizando o menu Formatar Células e vocês vêm aqui na opção Plano de Fundo. Nessa opção Plano de Fundo aqui, é possível que vocês visualizem visualizem aqui a paleta de cores e vocês modifiquem o padrão de cor. Vocês podem criar cores, né, adicionar cores, né, por exemplo, de um modelo personalizado. Essas cores de modelos personalizados nós temos às vezes à disposição de alguma paleta. Deixa eu verificar aqui. Temos aqui algumas opções aqui, ó, cores. Deixa eu verificar aqui, nós temos a padrão aqui das cores, nós temos várias paletas aqui, ó, tá, pessoal? Esses padrão aqui, ó, Compatibility. A paleta padrão que nós utilizamos é essa daqui, que é a paleta de cores Standard. Então, o nosso plano de fundo é isso daqui que nós utilizamos, é esse recurso que nós utilizamos aqui, né? Então, nós temos aqui cores do tema, né, cores de documento, então nós temos vários tipos de paletas de cores disponíveis. Essa paleta HTML normalmente é aqueles padrões que nós utilizamos nas páginas da internet. Temos mais cores disponíveis aqui, né? E no efeito personalizado nós temos vários recursos aqui, por exemplo. Observem que aqui nós temos a opção selecionar cor. Nessa opção selecionar cor aqui, pessoal, vocês podem pegar o tom de cor que vocês querem, clicar com o mouse em algum ponto e vocês vão clicando e observando o tipo de cor que vocês gostariam de atribuir. As cores mais claras vão mais para esse lado, as cores mais escuras vão para baixo, né? O totalmente branco aqui do lado, aqui a cor, como diz assim, o tom puro, e assim vocês podem alternar a questão do tipo de cor. Existem as escalas RGB, HSB e CMYK, que são tabelas, o pessoal que é especializado em design pode, né, entende melhor isso daqui, mas você que é um usuário básico, um usuário intermediário, você se satisfaça com essa questão. Você vai, escolhe o padrão de cor, você pode variar os tons, por exemplo, tons de azul, o tom do ciano, que é esse padrão aqui, né? Nós temos aqui também o verde, as diferentes tonalidades do verde, e você pode escolher algum tipo de preenchimento para colocar. Ok, pessoal? Vamos colocar aqui um preenchimento ciano. Né, o ciano é esse amarelinho aqui, muito próximo do verde. Né? Vamos colocar aqui, só para a gente ficar numa cor legal. Então, antes
A cor do nosso padrão era esse e a nova cor é essa. Ou seja, vocês podem, nesse recurso, vocês têm uma opção mais avançada de planos de fundo. Aqui nós temos também a opção de cores personalizadas, porém o recurso ali no formatação de células é muito mais aprofundado. Agora, pessoal, que trabalhamos com esse efeito de fonte, a questão de alinhamento e a questão do próprio plano de fundo, vamos tratar de um assunto importantíssimo, um assunto relacionado às nossas bordas. Vocês observaram que aqui nesse comando nós temos várias opções de bordas. Para que você trabalhe de uma forma mais aprimorada, podemos vir aqui na opção Formatar Células e nós temos a opção das bordas. Nessa opção das bordas, pessoal, vocês podem determinar o que vai aparecer. Aqui nós temos a estrutura, não está marcado para a gente borda externas e internas. Como colocamos sem bordas, nós colocamos aqui. Então, nesse recurso, nós podemos colocar, por exemplo, aqui, podemos atribuir, você pode clicar e definir aonde você vai colocar bordas. Suponha que você só queira colocar borda superior, na parte superior, na parte inferior e essa do meio. Vamos clicar aqui em OK para que vocês visualizem. Dessa forma, não aparecerão as bordas aqui na vertical. Vou clicar para que vocês visualizem. Observem aí. Temos as nossas bordas, bonitinho, porém nós não temos essa divisão vertical. Então, esse recurso ele é bem mais aprimorado. Vocês podem fazer vários tipos de ajustes. Podemos até colocar bordas aonde não deveriam. Por exemplo, bordas na diagonal. Colocamos aqui bordas na diagonal. Olha o que acontece. Tudo bem que isso daqui não é um efeito desejável, mas só para que vocês tenham uma ideia que se em algum determinado momento que você tenha que atribuir, você sabe aonde colocar. Vamos tirar esse padrão, podemos colocar bordas aqui também no sentido oposto. Então vocês observem, aqui nós temos uma matriz onde nós decidimos a maneira como organizaremos. Nós temos as bordas que podem ser atribuídas internamente, externamente. Eu não quero borda, por exemplo, na parte superior e na parte inferior. Eu vou tirar essas bordas. Nós não temos aqui na parte superior e nem na parte inferior. Deixa eu só visualizar aqui a minha impressão. Acho que eu não tirei direito. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu visualizar. Formatar células. Vamos lá. Vamos tirar essa parte superior aqui. Vamos tirar. Tem que clicar duas vezes aqui para ela sair. Certo, pessoal? Então, quando não saiu porque eu cliquei uma vez, eu tenho que clicar uma vez para clicar novamente para ficar sem. Vamos clicar aqui, observe aqui, vamos visualizar a nossa impressão. Se você vai visualizar a impressão, observe que a borda superior e a borda inferior sumiram. Então, nesse recurso você tem um mecanismo mais avançado para que você possa trabalhar com as suas bordas, ok, pessoal? Isso que nós estamos trabalhando nos aspectos visuais. Pessoal, para finalizar a nossa aula, vamos trabalhar um conceito importante, que é a proteção da nossa célula. Vamos selecionar toda a nossa tabela. Vamos selecionar a nossa tabela por completo e vamos aqui naquela mesma opção, formatar células, e vamos para o recurso da proteção. Pessoal, esse recurso de proteção só é possível, nós vamos atribuir alguns recursos, mas alguns deles só poderão ser feitos se você utilizar o menu ferramentas. Nós vamos ativar essa proteção. Aqui nós vamos atribuir critérios de proteção. A proteção só será ativa quando ali no meio do menu ferramentas. Suponha que eu queira ocultar a fórmula. Vocês sabem aqui, quando eu clico aqui na minha planilha, eu visualizo a forma, tá vendo? A forma da média para fazer isso aqui. Se eu quiser proteger de uma forma que isso fique oculto, eu vou formatar as minhas células e vou atribuir aqui essa opção, ocultar forma. Se eu quiser, por exemplo, ocultar essas células que nós selecionamos essas células específicas aqui, durante a impressão também é possível fazer. Por exemplo, nós temos essa opção aqui, ó, ocultar tudo. A proteção de células só se torna ativa após proteger. Por exemplo, se eu quiser ocultar tudo, eu posso clicar aqui e ocultar todo o conteúdo. Porém, se eu não quiser ocultar, vamos fazer primeiro o exemplo, ocultando, apenas protegendo e ocultando as formas. Depois a gente vai fazer o outro recurso para mostrar para vocês. Vou clicar aqui em OK.
E vem aqui, ó, para atribuir a proteção, você vai vir aqui no menu Ferramentas e vai vir na opção aqui, ó, Proteger planilha. Nesse recurso de proteção, pessoal, você vai determinar o que você vai permitir que os usuários façam com essa planilha. Então, quanto ela é protegida, vão apenas poder selecionar células protegidas e também selecionar células protegidas. Nesse caso, nós protegemos o conteúdo da nossa tabela, né? Se nós não protegemos o conteúdo fora da tabela, então somente o que está aqui poderá ser selecionado. Então, nesse caso, se você quiser permitir inserir colunas, linhas, você pode permitir. Mas, por padrão, nós utilizamos apenas dado a permissão para selecionar. Vamos atribuir uma senha. Para facilitar a vida de vocês, vamos colocar aqui uma senha, os números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai atribuir a sua senha 1, 2, 3, 4, 5. Você vai atribuir a sua senha de acordo com a sua necessidade. Isso é um tipo de senha fraca, mas isso daqui só é para ilustrar o exemplo para vocês. Vou clicar aqui em OK. Então, tudo bem. Cliquei em OK. Observe que quando a minha coluna está protegida, aparece um cadeado logo aqui embaixo na minha guia de planilhas. Vou tentar fazer alterações. Olha o que acontece. Não é possível modificar células protegidas. Eu modifiquei somente a minha tabela, perfeito? Então, se eu quiser colocar alguma coisa aqui ainda não é possível, tá vendo? Modificar células protegidas. Então, acabou que a proteção se estendeu muito além do conteúdo que eu selecionei. Certo, pessoal? E agora, como é que eu faço para desproteger? Para você desproteger, você pode clicar com o botão direito do mouse aqui na guia na planilha, vem aqui na opção Proteger planilha e para que você possa desproteger, você coloca a sua senha. Ou também, lá no menu Ferramentas, na opção Proteger planilha, você coloca a senha que você atribuiu, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos colocar aqui OK. Então, nesse momento, sumiu o cadeado aqui. Certo, pessoal? Agora, vamos atribuir alguns... Eu quero que não venha, né? Eu coloquei esses atributos de proteção, vou selecionar apenas isso daqui. Somente a minha média. Né? Aliás, vou selecionar somente os números aqui, selecionei tudo isso, segura a tecla Ctrl, somente os números. Né? Vou colocar aqui. Botão direito do mouse, formatar células, vou fazer o seguinte. Tá vendo? Existe essa opção aqui, ó, ocultar fórmula, correto? Vamos deixar marcado e vamos marcar também essa opção aqui, ó, ocultar durante a impressão. Deixei tudo marcado, bonitinho aqui, vamos ocultar formas, vamos clicar aqui também em OK, certo? Clicar aqui em OK, perfeito. Agora, estabelecemos apenas os critérios, agora vamos proteger efetivamente. Além do menu Ferramentas, também é possível clicar aqui com o botão direito do mouse na guia da minha planilha e vir aqui em Proteger planilha. Mesma senha, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos clicar em OK. Clicamos aqui em OK. Perfeito, protegemos, não foi? Vou clicar aqui em cima. A minha planilha está protegida. Qual que é o indicativo? O cadeado aqui, certo? Então, olha só, cliquei aqui, não estou conseguindo visualizar as minhas formas. Perfeito? E agora vamos aqui no menu de visualização da impressão. No recurso de visualização da impressão, olha o que aconteceu aqui. Não está aparecendo as notas. Então, esses recursos de proteção podem ser auxiliares, né? Ferramentas auxiliares para que a gente possa trabalhar, né, algum recurso, proteger alguma informação, proteger o conteúdo, caso mais pessoas além de vocês acessem o computador, vocês possam fazer esse recurso aí. Certo, pessoal? Então, feito isso, né, para desproteger, mesmo processo. Botão direito do mouse aqui, ou menu Ferramentas, Proteger planilha, coloca a sua senha, 1, 2, 3, 4, 5, e está tudo OK. Automaticamente, agora já estamos conseguindo visualizar perfeitamente e já estamos conseguindo, nesse caso aqui, ainda não está a opção para visualizar. Então, vou selecionar aqui, formatar células e vou tirar essa opção de ocultar. Certo? Vou tirar essa opção de ocultar aqui. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo visualizar. Agora consegui visualizar.
Pessoal, essa opção de ocultar durante a impressão, é necessário que vocês selecionem novamente o conteúdo e vocês vão lá no menu de formatação de células e desmarquem essa opção, ok? Então, pessoal, os outros conteúdos que eu tinha falado que abordarei nessa aula, para que ela não fique muito extensa, recursos de autoformatação e os recursos de formatação condicional faremos na próxima aula, para que nós não fique um conteúdo muito extenso. Agora, vou ensinar para vocês um último passo. Vamos salvar, esse conteúdo já existe, vou salvar ele aqui. Eu vou salvar como esse conteúdo aqui. Pessoal, é possível salvar o arquivo atribuindo uma senha. Nós temos aqui o nosso exercício 1, beleza, já salvamos normalmente, né? Que vocês também que vocês que baixaram aí, né? Ou quem quis digitar, pode aproveitar. Então, se vocês quiserem salvar com senha, aqui você vai determinar, né, o tipo da extensão, vai ser planilha ODF mesmo, que é o nosso padrão ODS, e vocês podem atribuir esse recurso de salvar com senha. Quando você vem clicar nessa opção aqui, ó, salvar com senha, e você vai clicar aqui em salvar, né, documento 1 já existe. Então vamos, espera aí, nesse caso deixa eu cancelar aqui, arquivo, salvar como. Tudo bem, não vamos deixar o mesmo nome do documento, tá, pessoal? Senão vai substituir. Vou colocar exercício 1, senha, tec senha, para que vocês separem aqui. Exercício 1, senha, salvar com senha, vai clicar em salvar. Aqui vocês vão digitar a senha. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Só isso daqui. Você atribua a senha que você achar melhor. Vamos clicar aqui em OK. E agora, né, vamos fechar aqui o nosso conteúdo, vamos abrir aqui, vamos lá na nossa pasta documentos, onde você salvou o seu documento, vamos clicar no documento com senha. Vai abrir, nós vamos ter que digitar a senha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei somente essa senha básica aqui. Tome cuidado, pessoal, que se você não lembrar a sua senha, você pode perder o seu conteúdo, ok? Então tá aqui o nosso conteúdo com senha aqui, tudo salvo, ok? Então, só para que vocês tenham noção disso daqui, beleza? Caso vocês queiram, eu não quero mais deixar o meu documento com senha, vocês vêm aqui na opção arquivo, salvar como, vocês vão salvar por cima, salva por cima, com o mesmo nome, e tira essa opção salvar com senha. Pode clicar aqui em salvar, né? Já existe, vamos substituí-lo. Perfeito, vocês substituíram esse determinado arquivo, vamos clicar aqui, vamos fechar e vamos agora abrir para que a gente venha colocar em prova o nosso conteúdo, certo? Salvamos por cima sem a necessidade da senha. Está demorando um pouco aqui para abrir, pessoal, mas está aqui aberto. Pessoal, por hoje é só. Então, na próxima aula abordaremos os outros temas, para que a nossa aula não fique muito extensa. Deixe o like, inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que não têm conhecimento de Calc. As aulas são bastante detalhadas, eu acabo me estendendo um pouco mais, além dos 15 minutos padrões das aulas do YouTube, porque eu mostro para vocês de forma bem detalhada as coisas. E, posteriormente, nós vamos fazer alguns exercícios para vocês colocarem em prática todo esse conhecimento, vamos colocar em prática de forma que vocês possam visualizar a importância dos conhecimentos transmitidos nessa aula. Obrigado a todos e até a próxima.